Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 20 de março de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria, gente. Bom, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações. Você que gosta do nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer ser um colaborador, quer ser um apoiador, quer nos ajudar, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que puderem, é claro, dar uma forcinha pra gente, tá? Você que não pode, não tem problema, assiste o vídeo que tá valendo. Vamos à matéria aqui, ó só. A imprensa isentíssima, Bolsonaro cumprimenta eleitores. Irresponsabilidade, China esconde vírus, acidente. Para vocês verem, gente, como essa matéria aqui deixa bem claro como a nossa imprensa, ela literalmente tem compromisso zero com a realidade, com a verdade. E distorce os fatos e põe da forma que eles querem. Olha só, vamos à matéria. O politicamente correto consegue a cada dia se tornar algo mais imbecil. Não estou aqui falando de nenhuma teoria da conspiração, de vírus fabricados em laboratórios e disseminados propositalmente. Estou falando apenas dos fatos públicos reconhecidos. Curiosamente, a imprensa que critica Eduardo Bolsonaro ou Donald Trump por apontarem a nacionalidade da pandemia é a mesma que criticou duramente Bolsonaro por ter cumprimentado os manifestantes no dia 15. Lembrando, né, que deu negativo o exame dele, né? Mas tudo bem. Para a isentíssima imprensa marrom, um presidente testado negativo cumprimentar seus eleitores é uma irresponsabilidade inominável. Mas um governo ditatorial esconder um vírus altamente infeccioso por meses e criar uma catástrofe mundial é apenas um acidente, do qual não pode ser responsabilizado. Inclusive, eu até falei para vocês, né, da diferença entre Brasil, China e Itália, num vídeo que eu fiz, acho que num vídeo mais cedo, né, acho que não sei se foi no primeiro vídeo que eu fiz falando sobre, né, que a China, né, ela escondeu isso aí por um tempo, não sei se foi ontem, né, ela escondeu isso por um tempo, né, e a Itália, né, esperou a bomba explodir também para poder começarem a tomar algumas medidas, né? Se a China tivesse alertado o mundo logo no início, as coisas talvez fossem diferentes. A ação do Brasil é diferente desses países, por quê? Porque a ação do país a gente está prevenindo antes que aconteça a desgraça. O nosso mal, tinha até um ditado antigo, né, que diz assim, o mal do brasileiro é esperar a bomba estourar para depois se proteger, né? A gente sempre dizia isso. Né, que primeiro o brasileiro espera a desgraça acontecer para depois tentar pensar em resolver o problema. Só que dessa vez nós já estamos tomando ações preventivas antes do problema se espalhar. Talvez por isso o Brasil hoje esteja mais equilibrado, mais tranquilo, apesar da pilantragem da imprensa que tenta trazer o caos e mostrar uma inverdade. Vamos continuar a matéria. A irresponsabilidade progressista vai muito além, presta atenção. Na Itália, de onde o vírus chegou no Brasil, nosso vírus veio de lá, presta atenção nisso aqui. Aliás, que já contabiliza mais de 3.400 mortos, a epidemia poderia ser muito menor, lembrando que já ultrapassou as mortes da China, viu? Itália já ultrapassou as mortes da China. Bom, cadê? Que já contabiliza mais de 3.400 mortos, a epidemia poderia... Ah, tá aqui. Poderia ser muito menor se a esquerda, encabeçada pelo prefeito de Florença, Dario Marella, não tivesse lançado a campanha. Olha a campanha que o cara lançou. Abrace um chinês, sob o pretexto de que a doença estava reavivando antigos preconceitos. Ou seja, o cara, vendo da onde estava vindo o foco da doença, o que ele fez? Empurrou todo mundo para o meio da doença. Isso é uma atitude bem responsável, não? Você vê que interessante, Bolsonaro cumprimentar o povo ali foi o apocalipse do coronavírus no Brasil. Agora, um prefeito dizer às pessoas, vão lá, abrace um chinês, porque deles é que tá vindo o vírus, ato de solidariedade. E tá aí a solidariedade, mais de 20 mil pessoas infectadas, se não me falei, tá beirando aos 30, num país de 60 milhões de pessoas, mais de 3 mil mortes, acima da China,
ultrapassou a China, quer dizer, isso é responsável. Não é de hoje que os governos comunistas sacrificam seu povo negando ou escondendo fatos para manter a narrativa do Estado superior. Na URSS, Andrei Shikhat, acho que é esse o nome do cara, Andrei Shikhat, o nome do cara que é russo, matou 55 pessoas impunemente ao longo de 12 anos. O estripador de Rostov só foi preso após a queda do muro de Berlim. Até então, os soviéticos não admitiam a existência de um serial killer, por considerarem este tipo de crime um fruto da imoralidade ocidental. A diferença entre Shikhat e o Covid-19 é que o segundo não ficou restrito à cortina de ferro. O assassino chinês, impulsionado pela globalização, é muito mais rápido, eficiente e danoso do que o psicopata ucraniano. Não é dessa vez que a humanidade vai acabar. Já sobrevivemos a coisas piores. Infelizmente, porém, sofreremos e perderemos vidas graças à irresponsabilidade de alguns que, unicamente por ideologia de botequim, ainda são protegidos pela grande mídia. Vou lá aqui rapidinho. Deixa eu ver mais aqui. Aqui. Toda essa tragédia, ao menos, poderia servir para fazer com que o mundo abrisse os olhos para o óbvio. Infelizmente, não vai. O nível de idiotização já está alto demais para isso. Cadê? Onde foi? Aqui. Para isto. Com certeza, então, crises piores virão no futuro. Afinal, toda uma geração de alienados criados durante o maior período de bonança e abundância da humanidade, sensíveis o suficientes para se ofenderem com a verdade, tem potencial mais destrutivo do que qualquer vírus do planeta. Tempos bons criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens bons, fortes, homens fortes criam tempos bons. Provérbio oriental. Ó, de lá mesmo. Tá aqui a matéria. Gente, vejam só. É pra gente olhar essa situação aqui e é triste, mas é a verdade da nossa imprensa brasileira. Essa é a mais pura realidade da nossa imprensa. O que é que nós temos aqui? Uma imprensa que distorce os fatos, que omite os fatos, que manipula os fatos. Quando eu falo para vocês que falta o senso de proporcionalidade da imprensa, é nesse sentido. Você vê que interessante. Bolsonaro cumprimentou os apoiadores. O que aconteceu? A imprensa do Brasil inteiro, boa parte dela, esquerdistas, estão aí atacando o Bolsonaro, estão dizendo que ele agiu com responsabilidade. O Frota usou isso como pedido de impeachment dele lá, dizendo que o Bolsonaro... parece que foi a Vera Magalhães, inventou até um tal de crime de responsabilidade sanitária, gente. Não existe esse crime de impeachment, mas ela inventou, ela criou como jornal... Bom, apesar que ela mudou até o mapa da América do Sul, disse que o Chile faz fronteira com o Brasil, criticou, perguntou onde é que estava o Chile, que não estava incluso no fechamento das fronteiras. Bom, se ela pôde... tirar o Chile do lugar e trazer para cá, por que não pode inventar um crime de responsabilidade sanitária, né? Enfim, então vejam só o nível de proporcionalidade. Eduardo Bolsonaro criticou, entre aspas, ele fez... Na verdade, ele só falou a verdade. O vírus vem da China. Os culpados pelo desastre no mundo é a China. Querendo ou não, é um fato. Eles passaram meses com esse negócio escondido lá, em vez de alertarem o mundo, para o mundo se prevenir caso o negócio escapulisse, não, ficaram calados ali. Típico, gente, de um governo ditatório, de um governo comunista. De um governo que prefere ver o seu povo morrer a alertar o mundo inteiro, para não dizer que o seu sistema é ruim. Prefere sacrificar, e sacrificou. Só que o problema é que ele sacrificou gente deles e tá aí o Brasil e o mundo sofrendo, a Itália principalmente, sofrendo com isso daí. Ó a consequência. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma crítica,
né, em cima disso. O Trump também fez. E o que a imprensa brasileira faz? Mete o pau em cima do Eduardo Bolsonaro. Para a imprensa brasileira foi só um acidente, foi sem querer querendo. O vírus escapuliu, o chinesinho com os olhos fechados assim, não vira, ele passou. Brincadeira um negócio desse, né? Dizer que o vírus que o mundo inteiro, que está aterrorizando o mundo inteiro e matando milhares de pessoas foi um acidente, e dizer que o presidente, por cumprimentar seus eleitores depois de um teste dar negativo, é irresponsabilidade. Vem cá, fica ou não fica claro a parcialidade da imprensa? Fica ou não fica claro o objetivo da imprensa, né? Você vê, a China, ela é o quê? É um país que... Não, como é o nome daquele cara lá? É Mao Tse-tung, né? O cara que meteu a revolução na China, se não me engano, e foram mais de 1000 chineses mortos. Você vê que eles fazem uma comparação aqui com a antiga União Soviética, né? Crimes que eles atribuíam ao Ocidente, do capitalismo, aconteciam lá dentro, mas eles fingiam que nada estava acontecendo porque eles precisavam passar a imagem de que aquele regime era bom. Agora, quando você vai conhecer a história da União Soviética, você vê o quanto as pessoas sofriam. Quem conhece, gente, a história da União Soviética, ali do Muro de Berlim, né? Você tem ali o muro, o lado oriental, o lado ocidental, tudo ali. O que acontece? Vocês sabem muito bem que a pessoa não podia nem atravessar. Você vê, o regime é tão bom que as pessoas não podem nem sair por livre vontade do país. Ou ali no caso da cortina de ferro. Quem estava lá dentro e acabou. Não saía. Os caras cavavam túneis por baixo, tentavam cavar túnel por baixo do muro para escapar. Em cima do muro havia guaritas, porque se você conseguisse passar, os caras, metiam ele chumbo. Né? Isso é um governo comunista. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, né? Isso aí é uma aula de história para escola, né? Apesar que a esquerda não ensina mais. Bom, pode ser que voltou a ensinar isso agora, mas antigamente, de uns tempos para cá, tinha parado, né? Só falam as glórias das desgraças de um país comunista que ninguém nunca viu, mas para eles é a maior coisa do mundo, a melhor coisa do mundo. Né? Ninguém nunca viu essa bondade toda, essa maravilha toda, mas eles falam que, né? Enfim, para eles, a Coreia do Norte é um país democratíssimo. Mas não vou entrar nesse mérito também, não. Então, ou seja, esse é o papel da nossa imprensa. Não dá mais pra gente ler uma matéria na imprensa gente, você lê uma matéria hoje, você fica na dúvida, gente, isso aqui é verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? A gente estava até discutindo isso na academia outro dia, né? Questão do excesso de desinformativos e da falta de informativo. Por que excesso de desinformativo? Porque o que está sendo propagado pela mídia hoje são matérias com objetivos e não matérias com ação de informar. As matérias são publicadas hoje no sentido de precisamos mudar a opinião popular, precisamos mudar o povo, precisamos. Então, cara, não vamos falar que o governo Bolsonaro mandou 450 milhões de reais para a educação, para ajudar no combate ao coronavírus. Não, vamos dizer que ao mandar 450 milhões de reais, o governo defasou outra fase. Vamos dizer que o governo teve que pegar dinheiro, não sei da onde, do raio que o parta, que não podia, mas teve que pegar porque o governo tá ruim, não pode, teve que arrumar. Vamos dar um jeitinho de desconstruir a verdade. Vamos dizer que ele mandou, agora vamos colocar uma desgraça aí, porque para não dar o braço a torcer. Vamos dizer que ele foi ameaçado, que ele foi compelido, o coronavírus apareceu pro Bolsonaro e disse, ou você manda eu lhe infecto, alguma coisa mais ou menos assim. Tem que ter algo, tem que ter um mais, gente, tem que ter um mais. Raramente você vai ler uma matéria dessa imprensa falando um ato do governo sem um ataquezinho, sem uma alfinetada. Não tem.
Eu acho bacana que às vezes eu leio cada matéria falando sobre as ações, mas sempre tem uma cutucada ali porque é o papel dessa imprensa. Eles não sabem trabalhar de outro jeito. Tem que ser assim. Canal Brasil Notícias, gente. Eu fico por aqui. Mas tá aí. Essa imprensa que se diz imparcial. Bolsonaro culpado. China inocente.